Bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivre Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mandamentos e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashá Shemini, sexta aliá. Levítico, capítulo 11, versos 1 a 32. E o Eterno falou a Israel e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel: Estes são os animais que comereis de todo animal que se acha sobre a terra. Todo o que tem o casco fendido e a unha separada em dois, de cima até abaixo, e o que rumina entre os animais. Esses comereis. Mas estes não comereis dos que ruminam e têm o casco fendido. O camelo, que rumina e não tem casco fendido, ele é impuro para vós. E o coelho, que rumina e não tem casco fendido, ele é impuro para vós. E a lebre, que rumina e não tem casco fendido, ela é impura para vós. E o porco, que tem casco e é de unha separada em dois, mas não rumina, ele é impuro para vós. De sua carne não comereis, e no seu cadáver não tocareis, eles são impuros para vós. Isto comereis de tudo o que está nas águas. Todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios comereis. E todo o que não tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, de todo réptil de água e de todo ser vivo que está nas águas, eles são abominação para vós. E será abominação para vós, de sua carne não comereis, e seu cadáver abominareis. Todo o que não tiver barbatanas e escamas nas águas, será abominação para vós. E isto abominareis: das aves não serão comidas, porque elas são uma abominação. A águia, o quebrantoço e a águia do mar, o milhano e o abutre, segundo sua espécie. Todo corvo, segundo sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho e a ibis, a tinshemet, o pelicano e o porfirão, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, o galo montês e o morcego. Todo inseto que anda sobre quatro patas é abominação para vós, mas estes podereis comer, de todo inseto que anda sobre quatro patas, que tem pernas por cima dos pés para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o grilo estridente, segundo a sua espécie. E todo inseto que tem quatro patas será abominação para vós. E por estes vos tornareis impuros. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres será impuro até a tarde. E quem levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Todo animal que tem casco e não tem a unha separada em duas, de cima até embaixo, e não rumina, eles serão impuros para vós. Todo aquele que os tocar será impuro. E todos os que andam sobre suas plantas, de todos os animais que andam sobre quatro patas, serão impuros para vós. Todo aquele que tocar seus cadáveres será impuro até a tarde. E aquele que levar seus cadáveres lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Eles são impuros para vós. E estes são os impuros para vós entre os pequenos animais que se movem sobre a terra: a doninha, o rato e o sapo, segundo a sua espécie, o porco-espinho, o crocodilo da terra, a lagartixa, a lesma e a topeira. Estes são os impuros para vós. De todos os répteis, todo aquele que os tocar depois de mortos será impuro até a tarde. E tudo aquilo que cair sobre eles, estando mortos, será impuro.
seja objeto de madeira, roupa, couro ou saco, qualquer objeto que seja, com que se faça alguma obra, na água será imergido e será impuro até a tarde, até o pôr do sol, e depois ficará puro. Brit Hadashah. Hebreus capítulo 7, versos 1 a 19. E este Malquitzedec era rei de Shalem, Kohen de El Elyon. E ele encontrou Avraham quando regressava da matança dos reis e o abençoou. E Avraham separou o dízimo de tudo o que tinha consigo. E o seu nome é interpretado como Rei da Justiça, e além disso, foi chamado de Rei de Shalem, que é Rei do Shalom, cujo pai e mãe não estão escritos nas genealogias, e nem o início de seus dias, e nem o fim de seus dias. Porém, a semelhança do filho de Elohim, o seu sacerdócio permanece para sempre. E vejam quão grande era esse Malquitzedec, a quem Avraham, o cabeça dos patriarcas, deu os dízimos das primícias, para aqueles que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio, a mitzvah na Torá, para que recebam os dízimos dos povos. Eles recebem de seus irmãos, pois também saíram do lombo de Avraham. Mas este Malquitzedec, que não está escrito em suas genealogias, pegou os dízimos de Avraham e abençoou aquele que tinha recebido a promessa. E sem controvérsia, quem é menor é abençoado por quem é maior do que ele. E aqui, os filhos dos homens que morrem recebem dízimos, mas lá, sobre ele a Escritura testemunha que está vivo. E é como o homem pudesse dizer que, por meio de Avraham, mesmo Levi, que recebe dízimos, também deu o dízimo, porque ele ainda estava no lombo de seu pai, quando ele se encontrou com Malquitzedec. Se, portanto, a perfeição é por meio do sacerdócio dos Levim, pelo qual foi estabelecida a Torá ao povo, por que se buscou outro Kohen, para ser levantado à semelhança de Malquitzedec? Ora, deveria ter dito que ele seria a semelhança de Aharão. Mas, tal como houve uma mudança no sacerdócio, assim também houve uma mudança na Torá, porque aquele de quem estas palavras foram ditas nasceu de uma outra tribo, da qual nenhum homem jamais serviu no altar, porque é manifesto que de Yehudá se levantou o nosso Senhor, de uma tribo sobre a qual Moshe não disse nada a respeito do sacerdócio. E ademais, isto é mais evidente, pois ele disse que à semelhança de Malquitzedec se levantaria outro Kohen, o qual não foi levantado pela Torá de preceitos corporais, mas foi levantado pelo poder da vida que não tem fim. Porque ele testemunhou a respeito dele: tu és Kohen para sempre à semelhança de Malquitzedec. Ora, a mudança que houve no anterior preceito foi por conta de sua fraqueza e porque não havia melhora, porque a regra nenhuma coisa aperfeiçoou, mas entrou em seu lugar a esperança, que é melhor e pela qual nos aproximamos de Elohim.